Você acredita em tudo que passa no Jornal Nacional? Ou em qualquer outro noticiário de grande relevância dos canais tradicionais como Globo News e CNN? É bem possível que você diga que tem seu pé atrás com essas emissoras. E eu posso te garantir, você não está só nessa. Afinal, vivemos numa era em que a mídia tradicional não representa mais a unanimidade das opiniões. E a sociedade está buscando fontes alternativas de informação que transmitam mais credibilidade. Com isso, assistimos a uma disputa, a velha contra a nova mídia. E essa disputa está nos mostrando uma coisa: a mídia tradicional nem pensa em ceder qualquer espaço para a nova, e está fazendo tudo para lhe descredibilizar. Ela não vai descansar enquanto não destruir as mídias digitais que estão surgindo agora. Ou, pelo menos, tirar dela toda a credibilidade, ainda que o preço a ser pago para isso seja o fim do jornalismo. Em 1994, Ikushiro Shimada e Maria Aparecida Shimada, donos da Escola de Educação Infantil Base, e alguns funcionários do centro estudantil, foram acusados injustamente de abusar de alunos. Como nenhum grande evento estava ocupando as manchetes na época, a mídia deu uma enorme atenção ao caso. O que se viu na ocasião foi uma série de notícias recheadas de informações cuja veracidade não havia sido comprovada. As provas da inocência começaram a aparecer. Quando a prisão preventiva de Saulo e Mara foi decretada, os advogados do casal finalmente tiveram acesso ao laudo do IML e viram o quão inconclusivo era, com a própria mãe de um dos meninos admitindo que ele sofria de constipação intestinal, uma das probabilidades apontadas pelo laudo. A partir daí, apareceram depoimentos de outras pessoas como funcionários do colégio e pais de outros alunos em defesa dos acusados. Em junho, 3 meses depois, os suspeitos foram inocentados pelo delegado Gerson de Carvalho, um dos que assumiram a investigação. No entanto, o estrago já estava feito. Os danos psicológicos e morais aos acusados eram enormes, além, é claro, dos materiais. Os inúmeros gastos com o processo deixaram as finanças de todos os envolvidos arruinadas. Os meios de comunicação foram acusados de não retratar a verdade de fato, declarando apenas que as investigações foram encerradas por falta de provas, sem necessariamente dizer que os acusados eram inocentes. Quando era para os meios de comunicação informarem, com provas concretas e irrefutáveis, eles não informaram. Diversos processos foram movidos contra o Estado e a mídia. Maria e Ikushiro faleceram sem receber todo o dinheiro que lhes era devido. Ela de câncer em 2007 e ele de infarto em 2014. Por conta da veiculação de falsas notícias, os envolvidos tiveram suas reputações destruídas para sempre, apesar de serem inocentados judicialmente. Esse é o caso da escola base, que se tornou objeto de estudo em diversos campos e cursos como jornalismo, psicologia e direito. A cobertura da imprensa foi completamente parcial e monofônica, com os envolvidos sendo crucificados sem nenhum direito de resposta. E apenas a voz do delegado, que se deixou levar pelos holofotes, estava sendo ouvida pelos veículos da mídia. Por mais irônico que isso pareça, com toda a informação disponível, vindo de qualquer câmera que existe em cada celular do planeta, a gente vive hoje na era pós-verdade. Você vê um noticiário, pode ser impresso, televisivo ou virtual. E o que mais encontra são informações que se contradizem e vão de encontro à própria realidade. Ignorando a verdade, agências de checagem travam uma verdadeira guerra contra o que ela quer taxar como fake news. Além disso, hoje temos veículos tradicionais dando de ombros para a censura, difamando outros meios de comunicação e profissionais com posicionamento ideológico diferente do seu. E ainda fazem isso alegando serem eles as vítimas do que chamam de ataque à liberdade de imprensa. Qual a imprensa que eles querem que seja livre nunca ficou muito claro. Se o governante em exercício não tratar a imprensa com afagos ou se diminuir a verba para a publicidade, logo será taxado de autoritário. Ademais, as informações sobre ele e seu governo tomarão um caminho claro. As ruins são espalhadas para o país inteiro ouvir, ininterruptamente. As boas, você não as descobrirá por meio da velha mídia. E olha, isso não começou agora. Essa manipulação já está em curso há tempos. O caso é que ela nunca foi tão perigosa e deliberadamente utilizada como está sendo hoje. Mas como a mídia tradicional tenta manipular a audiência? E por que ela está sendo engolida pela nova mídia? Como eu disse, não é de hoje que ocorre um abuso por parte da imprensa tradicional, quando desinforma em tom informador, enviesado, ideologizado e até mesmo partidário. É fácil notar quando jornalistas estão pendendo para um lado ou para o outro. Basta assistir a 15 minutos de um debate político que você perceberá.
Não são raras as omissões e descontextualizações de falas ou de cenários para dar um tom mais sensacionalista ou até mudar o sentido de atitudes em determinadas ocasiões, para garantir que uma notícia boa não soe como algo realmente bom ou que algo péssimo não pareça tão ruim assim. Um clássico exemplo disso foi quando, diante dos números da recuperação da economia brasileira, após a recessão de 2020, a Folha de São Paulo publicou uma matéria com o seguinte título: Economia brasileira dá mais sinais de despiora. Ora, despiora não é, sequer, uma palavra da língua portuguesa. O jornal criou um termo para não utilizar o título a palavra melhora, já que travou uma guerra com o governo executivo durante os últimos 4 anos. O intuito era só um: desinformar e manipular a sua percepção da realidade. Mas a era em que a mídia tradicional era a nossa única fonte de informação já terminou. Afinal, nós temos acesso a qualquer informação, quando quisermos hoje em dia. A internet nos libertou da manipulação. Existem inúmeros sites independentes, sem relações com essas grandes empresas, e que fazem um excelente trabalho na busca e na divulgação da verdade. E o melhor de tudo, você não é mais obrigado a assistir jornais que se vendem como imparciais, mas não são. Se identifica com o espectro da direita na política? Existem veículos com sua visão de mundo e que não têm medo de mostrar a verdade escondida. O mesmo vale para outros lados do espectro. Na busca pela verdade, você pode percorrer todos os caminhos, até encontrar a versão que lhe convença do que de fato ocorre. Você pode argumentar que jornais são todos parciais, ao que eu te diria que pessoas é que são, e todas são. Contudo, há alguns poucos veículos de mídia que, apesar de contarem com pessoas com um viés político claro, divulgam a informação e só depois comentam os fatos, dizendo de antemão seu posicionamento partidário. E ao ser informado previamente do que o jornalista tem uma tendência, você corre muito menos risco de manipulação. A confusão entre a informação e a opinião são erros que se equiparam a crimes quando percebemos as consequências disso. Há muito tempo, só uma versão da história tem sido notícia. Se uma parcela da população brasileira protesta contra o político X ou a favor do mandatário Y, a mídia tradicional, de acordo com sua preferência, pode taxar a manifestação de democrática ou não. A mídia não informa, ela diz o que convém a ela dizer. Informar que ocorreram protestos pacíficos após os resultados eleitorais e que qualquer sinal de arruaça corresponde a uma minoria, isso não podia. Alegar que toda a população que protestou neste ano de 2023 eram golpistas, mesmo que isso não fosse a verdade, isso podia, e muito. Mas esses eventos são só uma pequena amostra de que a imprensa de hoje não informa, mas conta uma história, a história que ela quer. Se uma personalidade que a imprensa detesta diz, no auge do isolamento social, que trancar milhões de pessoas em casa pode elevar os níveis de depressão e ansiedade, a imprensa desdenha disso, alegando que não existem dados para embasar essa afirmação óbvia. Mas tempos depois, esses mesmos jornais reportam o que foi menosprezado anteriormente e, com ares de descoberta, dá a notícia. O Banco Mundial informa, com dados oficiais, que a extrema pobreza está caindo no Brasil. Especificamente, o número foi de 11,3 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza, para 4,1 milhões no período da pesquisa, a maior redução na América Latina. Mas ao ver notícias sobre extrema pobreza no Brasil, o que mais você vê? Que ela caiu ou que ela chegou a números estratosféricos e nunca antes vistos? Eu imagino muito bem qual das versões você mais ouviu na grande mídia. E é possível que a versão escolhida não tenha sido a informação oficial propriamente dita. Então, do que adianta jornais que se vendem como imparciais se eles estão fabricando a realidade em que você vive? Você diria que o Brasil de hoje é menos violento do que há 20 anos atrás? Pois é, ninguém te diz. Não convém que você saiba que hoje mora em um país menos desigual, menos violento e com mais pessoas ocupadas do que em qualquer outro período da nossa história. Claro, não estamos nem perto de um país seguro ou sem pobreza, mas também estamos longe desse caos que é divulgado todos os dias, para que a gente esteja sempre insatisfeito e com sensação de medo, de que tudo está muito ruim e precisamos de algo, de alguém para nos tirar disso. Precisamos de mudanças enormes, de uma revolução. E quem faz isso por você é quem nunca com péssimas notícias. Muitas delas criadas numa sala de redação e espalhadas de uma mídia para outra, até que entre em cada lar desse país. Hoje, você assiste a séries, filmes ou documentários na hora que bem entende, pelo streaming de sua preferência. Até esse vídeo é um conteúdo que você vê por livre e espontânea vontade. Aliás, se você quer saber mais sobre como fazer os próprios conteúdos, sem depender da grande mídia e ainda ser muito bem recompensado por isso, clica no link da bio ou aponta sua câmera para o QR Code aqui em cima.
Tem uma aula incrível e totalmente gratuita que vai te ensinar a ter um negócio assim como o que eu faço aqui no canal te esperando. Mas no final do ano passado, durante a Copa do Mundo do Catar, um caso de ascensão da nova mídia escancarou o ressentimento latente dos veículos tradicionais. Todos sabem que grandes competições esportivas, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, sempre foram transmitidas por uma única emissora aqui no Brasil. Porém, nos últimos anos, os dois grandes eventos esportivos, vistos por bilhões de pessoas, deixaram de ser monopólio televisivo e foram transmitidos também online. O modelo foi um sucesso, porque tornou acessível para qualquer pessoa com aparelho celular acompanhar o evento pelo YouTube no canal do Comitê Olímpico Internacional, de onde quer que estivesse. E ano passado, a FIFA, entidade máxima do futebol, também cedeu os direitos de transmissão da Copa do Mundo para uma plataforma de vídeos online. E o youtuber brasileiro Casimiro, conhecido como Cazé, conseguiu os direitos de transmissão do evento mais assistido do planeta. Com humor bem pessoal e ao mesmo tempo popular entre pessoas de várias faixas etárias, o streamer transmitiu o Mundial à sua maneira, acompanhado de narração profissional, enriquecendo a transmissão com piadas e um bate-papo agradável. A estreia do apresentador foi um sucesso de público. Os comentários mais comuns dos espectadores falavam da sensação de estarem assistindo a uma partida tomando uma cerveja com os amigos. Além disso, Cazé contou com uma equipe de comentaristas formada por ex-jogadores profissionais. Só que esse sucesso na transmissão online foi o suficiente para irritar a velha imprensa. A Folha publicou a acusação de homofobia no título da reportagem, ciente de que milhares de pessoas não leriam o corpo da matéria, porque para isso é preciso ser assinante do jornal. O intuito era simplesmente difamar Casimiro. Um golpe baixo que foi seguido por outro, mais uma matéria, baseada apenas na opinião do jornalista, dizendo que a transmissão da Copa pelo canal do YouTube foi um fracasso. Curiosamente, dias após essa reportagem, Casimiro alcançou, durante o jogo Brasil versus Croácia, a marca de 6 milhões de pessoas ao vivo em uma transmissão, um recorde da plataforma no Brasil, o terceiro que Casimiro quebrou durante a Copa. Se um evento esportivo que rompeu com o monopólio da mídia tradicional irritou tanto a velha imprensa, imagine o que eles pensam do fim do monopólio da informação. Para o jornalismo do século XXI, a verdade não importa. Porque a Folha de São Paulo, um dos maiores jornais do Brasil, faria uma reportagem mentindo sobre um youtuber se ele não fosse relevante? Se ele não tivesse incomodado uma gigante como a Globo? Se incomodou, você pode ter certeza de que ele é tudo menos irrelevante. Desmerecer quem está em ascensão é o modus operandi daqueles que estão em decadência. O Grupo Jovem Pan é um excelente exemplo de rede de comunicação que passou os últimos 4 anos sendo atacado a todo instante, simplesmente por haver tido, desde sempre, um viés mais conservador e por ter adotado uma postura defensiva quanto ao governo federal. E adivinha a reação da mídia tradicional ao ver a ascensão da Jovem Pan, que se tornou também um canal de televisão por assinatura? A solução encontrada foi desmerecer a rede, lhe acusando de receber verbas do governo, mas sem provar nada na acusação. Denunciam a empresa por defender muito um lado, apenas do espectro político, mesmo que ela seja a única emissora que valorize e apresente, em vários programas de sua grade, a pluralidade de opiniões e o debate aberto. Mas os ataques não foram suficientes, e ao invés de enfraquecer a Jovem Pan, o que a concorrência conseguiu foi o efeito contrário. No mês de novembro de 2022, com apenas um ano no ar, seu canal de televisão superou a audiência da Globo News, o canal de notícias mais tradicional da TV brasileira e que estava na liderança há quase 3 décadas. Mas mesmo um canal de TV que é contrário ao que a imprensa tradicional diz é respeitado, não é? Afinal, é um membro da imprensa, conta com jornalistas de fato. E todo jornalista profissional deve ser respeitado no exercício de sua função em nome da sagrada liberdade de imprensa, certo? Para a grande imprensa, errado. Essa liberdade, esse respeito, tem seus preferidos, escolhidos a dedo. Se algum jornalista apoiar um político que seja inimigo público da imprensa tradicional, ela irá se referir a ele como blogueiro e não jornalista. O que mede o valor de um profissional não é sua formação, sua experiência ou qualidade do trabalho que ele executa, mas sua ideologia. Ou se compartilham do mesmo inimigo. Se profissionais de jornalismo estão em espectros políticos diferentes, repentinamente eles deixam de ser competentes para se tornar militantes apaixonados que escrevem em um blog suas opiniões radicais. Ultimamente, um adjetivo que acompanha bastante esses jornalistas é antidemocrático. Não apenas os jornalistas, como mais de 50 milhões de brasileiros, de todas as idades, sexo, credo, se tornaram não apenas antidemocráticos, como também pessoas movidas pelo ódio e propagadoras de fake news, o novo nome da mentira. Mas voltando aos jornalistas, com opinião diferente da dos integrantes da mídia tradicional,
Se eles não são considerados membros da imprensa, por que devem ter sua liberdade de imprensa defendida? Não há razão. Assim, eles são calados todos os dias. Quase ninguém é capaz de escrever uma mísera linha sobre esse assunto. Destruir reputações também serve para atingir aqueles que surgiram na internet, construíram uma carreira e se tornaram relevantes, sem ideologia política bem definida, mas que defendem a liberdade, especialmente a liberdade de expressão. Bruno Monteiro Ayub, ex-apresentador do Flow podcast, é um bom exemplo disso. Ele foi duramente atacado por todos, um lado do espectro político, ao defender a liberdade restrita de expressão, inclusive de se assumir uma pessoa abjeta. Na sua concepção, o julgamento moral da sociedade filtraria quem deve ou não ser ouvido no chamado debate público. Monark defendeu que o fato de uma pessoa poder assumir uma posição condenável no espectro ideológico faria com que se pudesse reconhecer quem são essas pessoas e afastá-las do convívio social. Ao passo que, quando se proíbe as pessoas de dizerem essas coisas terríveis, não se descobre quem gostaria de dizê-las. É um posicionamento controverso, certamente que é. Mas ao ouvi-los dizer isso, é impossível pensar que o que ele fez foi defender pessoas abjetas. Mas como a liberdade que ele defende incomodava, tirar sua fala de contexto e fazer uma campanha para difamá-lo foi muito útil naquele momento. Ele foi denunciado e censurado em diversas plataformas. Uma delas é o próprio YouTube, que por mais que sofra críticas dos próprios produtores de conteúdo, ainda é um excelente canal de informação para quem sabe filtrar o que assistir. E por falar em YouTube, ele também é um dos maiores concorrentes da TV tradicional quando o assunto são anúncios publicitários. É que o dinheiro corre para onde a audiência está. Com as pessoas indo para a internet, os anunciantes vêm para cá também. A nova mídia também consegue se reinventar mais facilmente, já que tem poucos custos para fazer uma inovação. Você pode informar por meio dos stories no Instagram ou de vídeos no YouTube, onde você levanta um tópico pouco debatido e até suprimido pela grande mídia e voe lá. Uma quantidade infinita de pessoas tem acesso àquela visão de mundo que não é favorecida no debate tradicional. Os podcasts são um bom exemplo de espaço midiático que privilegia a conexão de pluralidade de ideias, onde pessoas totalmente antagônicas expõem seus pontos de vista conflitantes. E não fosse só isso, também privilegia novamente que visões ideológicas excluídas do debate, por desagradar o mainstream, sejam propagadas. Não é à toa que o maior ativo do Spotify hoje, fora da indústria musical, é o podcast de Joe Rogan, que, polêmicas à parte, ajudou esse tipo de programa de entrevista a ser a menina dos olhos do Spotify, maior streaming de áudio do mundo. Cada episódio do seu show tem uma média de 11 milhões de ouvintes, uma arma poderosa no mercado de conteúdo sob demanda que tem grandes empresas como Apple, Google e Netflix. Com um formato livre em que deixa o entrevistado falar à vontade sobre qualquer tema e abordando o assunto que der na telha, não importa se é polêmico ou não, e isso caiu muito no gosto da sociedade. Ou seja, até mesmo programas de ouvir se tornaram mais interessantes do que a TV tradicional. Tendo liberdade para falar, comentar e criticar, a nova mídia não irá parar de crescer nunca e, por mais que tente, a velha mídia precisará dobrar as próprias convicções se quiser continuar no páreo. E essa é a verdade. Apesar de que a verdade não é mais a única coisa que importa. E se você quer deixar de ser uma massa de manobra para a grande mídia e começar de uma vez por todas a pesquisar e criar os próprios conteúdos, além de ser muito bem recompensado por isso, não esquece de clicar no link aqui embaixo ou apontar sua câmera para esse QR Code aqui na tela. É uma aula gratuita que vai abrir muito a sua mente para esse novo universo da internet. E se você gosta de verdade dos vídeos aqui do canal, me segue também no Instagram. Lá eu consigo ter uma interação muito melhor com você. @maestria nos negócios. Quer saber o que aconteceu com o homem mais rico da China após ele desaparecer por criticar o governo chinês? Então clique no vídeo aparecendo agora na sua tela que eu te conto tudo dessa história inacreditável. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!